Por que é importante que os pais intercedam pelos seus filhos? A Bíblia ensina algo sobre isso? É o que nós vamos estudar no programa de hoje, Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Que alegria! Estamos começando mais um programa Escola Bíblica. Estamos concluindo a nossa temporada Pais Preparados, Filhos de Caráter. Eu espero, você que acompanha o programa, que tenha sido enriquecedor para você. Particularmente para mim, foram muitos momentos de muita reflexão, momentos de enriquecimento, de conhecimento, desse processo tão desafiador que é o processo de educar os nossos filhos. Quero dizer a você que se você ainda não é um aluno da escola bíblica, se você não pediu seu guia de estudos, não tem problema, mesmo que a gente esteja concluindo mais uma temporada, quero te motivar a pedir o seu guia de estudos. Por quê? Porque todos os nossos programas estão no nosso canal no YouTube, está aparecendo aí, vai aparecer agora, o canalzinho do YouTube é o youtube.com/escola bíblica, está aqui, ó, a Escola Bíblica NT, tá bom? youtube.com/escola bíblica NT, você pode acompanhar a gente, seguir a gente, tá? Então, assista todos os programas anteriores no nosso canal no YouTube e também no NT Play, vamos colocar o NT Play. Então, você pode ser um aluno da Escola Bíblica, mandando mensagem por WhatsApp, você pode acessar o nosso site ou você pode ligar em horário comercial. E eu quero dizer para você que se você tem acompanhado a temporada, se você já concluiu o seu guia de estudos ou está concluindo aí, na última parte do guia você tem o questionário. São 4 perguntas em cada questionário, perguntas de múltipla escolha, ou seja, você vai ler a pergunta e vai responder, vai fazer uma escolha, tá? Tá aqui a parte do questionário, ó. Dá uma olhadinha aqui. Por que eu estou dizendo isso para você? Ó? Quero te motivar aqui a preencher o questionário. Vou abrir agora um questionário aqui para ti, ó. Olha aqui. 4 perguntinhas de múltipla escolha, bem fácil de você entender. Tá aqui, ó. Você escolhe uma alternativa, preenche e você envia para a gente para receber o seu certificado. Isso mesmo, a gente tem um certificado para te oferecer aqui, ó. Olha aqui, deixa eu te mostrar. Eu vou te mostrar aqui as orientações, tá? Então, você terá os 8 questionários para responder, escolha apenas uma alternativa para cada pergunta e marque com um X, tá bom? Preencha todas as questões e nos envie para receber o seu certificado de conclusão, tá? E aí, você tem 2 formas aqui, ó, para você enviar. Uma é via correio, se você usou o guia físico. Então, após responder todos os questionários, destaque os formulários e envie para o nosso endereço, está aqui, Escola Bíblica, Rede Novo Tempo, Caixa Postal 7, CEP 12-327-970, Jacareí, São Paulo. Então, envie para a gente os seus questionários aí respondidos e você vai receber na sua casa o certificado. Ou você pode acessar, né, o nosso site aqui pela internet, é o novotempo.com, e aí específico Educação de Filhos. Você faz o login usando seu e-mail e senha, o seu login da Escola Bíblica, tá? Se você é um aluno, você tem aí o seu login e sua senha, preencha todos os questionários e clique em enviar. Aqui uma pequena observação, os questionários enviados pelos Correios só serão aceitos se estiverem com todos os dados solicitados acima preenchidos, tá? Então você preenche todos os dados lá e esses do Correio. Se não, você já faz o login pelo novotempo.com/educação de filhos e aí você recebe gratuitamente
né? O guia é gratuito, né? Você recebe também o seu certificado. Quero te motivar, vale a pena você ter o seu certificado da nossa Escola Bíblica do Guia Pais Preparados, Filhos de Caráter. Falando em gratuito, quero lembrar a você que nós estamos chegando, né, ao final da nossa campanha aí do mês de maio, do Anjos da Esperança, 17 anos. Os Anjos da Esperança são aqueles nossos doadores, aqueles que fazem com que os nossos guias, todo o material que a gente produz, seja entregue para você gratuitamente. E eu quero agradecer a você, Anjo da Esperança, e também quero te motivar a dar a sua oferta especial de aniversário para o Anjos da Esperança, para que a gente leve esta mensagem a todos os lugares. Obrigado a você que, junto com a gente, leva esta mensagem de esperança, através do rádio, através da web e através da TV. A gente vai para o intervalo e na volta nós vamos orar e aí já vamos para o tema, que é o tema que nós vamos estudar, o tema número 8, como proteger os nossos filhos. Vamos recordar esses 2 primeiros estudos que a gente já fez e vamos concluir. A gente vai para o intervalo, é rápido, a gente já volta. Estamos de volta, você está acompanhando o programa Escola Bíblica. Aqui a gente tem a oportunidade de estudarmos a Bíblia através dos guias de estudos que a Novo Tempo produz. Eu acabei não mostrando para você, aqui ó, lá no guia de estudos está, antes do questionário, essas orientações que eu passei, e está aqui os dados que você precisa preencher. Olha aqui, ó, deixa eu mostrar aqui para ti. Aqui são os dados que você precisa preencher se você mandar pelo correio, tá? Aqui, ó, tá vendo? Deixa eu, aqui, isso aqui, ó, teste final e ali são os dados, tá bom? Você preenche e aqui você vai perceber, não sei se a gente consegue mostrar, que tem um pontilhadinho, isso, é ótimo, perfeito, aqui, ó, tem um pontilhadinho, tá vendo? Esse pontilhado, ali você recorta e em cada, vou mostrar aqui também, que em cada questionário está o pontilhado aqui com a marquinha da tesourinha, ó, olha aqui, tá? Em cada, aqui embaixo, ó, olha aqui, tá bom? Então é só você preencher cada um, recorta ali junto com aqueles dados e envia para a gente. Combinado? Obrigado. Então vamos lá, vamos orar a Deus e vamos ao nosso 8º estudo, a certeza de que precisamos, com a ajuda do Senhor, proteger os nossos filhos. Vamos orar? Pai do céu, nós vamos abrir Tua palavra mais uma vez, nos dê compreensão, entendimento que vem através do Espírito Santo. Eu oro por cada um dos nossos telespectadores, aqueles que têm contato com a Bíblia, com a palavra, que têm estudado, ou aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez. Que ele se sinta acolhido, amado, por todos nós aqui, mas muito mais pelo Senhor, é claro. Que ele tenha um encontro contigo e que ele descubra que sempre há esperança em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, vamos ao nosso estudo. Quero só relembrar, nós estamos trabalhando por como nós podemos proteger os nossos filhos e eu quero apresentar para você uma recapitulação. A gente estudou os 2 salmos, 127 e o 128. Deus deve ser a base da estrutura familiar se a gente quer proteger os nossos filhos. E contemple os seus filhos, eles são herança do Senhor. Então tenha esse olhar afetuoso, carinhoso e coloque Deus como base, como estrutura da sua casa. Foi o que a gente apresentou no Salmo 127. Se você deseja, assim, fazer com que haja proteção para o seu ambiente familiar. No Salmo 128, reverencie a Deus na sua vida e na sua casa. É colocar Deus em primeiro como base? Sim, mas também é viver Deus. E aí, ande nos caminhos do Senhor. É a segunda lição. Se desejamos proteger os nossos filhos, o Senhor precisa ser a base. Nós precisamos contemplar os nossos filhos como herança do Senhor. Nós precisamos reverenciar a Deus na vida e na casa, ou seja, temos uma prática constante de Deus e andarmos no caminho do Senhor. Essas foram as 2 primeiras lições
que nós abordamos. Eu quero retomar agora, quero convidar, a gente leu esse texto lá no início da temporada, 2 Timóteo, a partir do verso 14, o capítulo 3. Qual é o contexto aqui? É Paulo escrevendo para Timóteo como um filho na fé. Paulo vai dar orientações, e essas orientações são bem interessantes, porque elas refletem que ambiente familiar ele havia tido. Tu, porém, permaneces naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Ele está fazendo com que Timóteo olhe para aquilo que ele havia aprendido. E o que é isso? Na sequência, verso 15, ele diz: e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, qual é o conselho que Paulo está dando a Timóteo? Fique fiel naquilo que você aprendeu, desde da sua infância. Aquilo que foi ensinado para você através do conhecimento da palavra. Então, se nós queremos que os nossos filhos sejam protegidos, esse ensinamento, ele é de extrema importância. Verso 16, e aí ele vai dizer por quê? Porque toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Verso 17, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda obra. Se queremos proteger os nossos filhos, se queremos que eles tenham a certeza de que estão no caminho, que é o caminho que vai lhes trazer verdadeira felicidade, lembre-se bem, nós precisamos ter Deus como base, nós precisamos contemplar os nossos filhos como herança do Senhor, nós precisamos reverenciar o Senhor na nossa casa e nós precisamos todos os dias andar nos caminhos do Senhor e revelar esses caminhos conforme está na palavra. Reflexão para a gente: será que temos gasto tempo buscando a Deus? Será que temos gasto tempo ou temos procurado ensinar os nossos filhos quais são os caminhos? Se desejamos proteção, este é o segredo. É isso que Paulo está dizendo, porque desta forma o homem seria habilitado para todas as coisas. Então a pergunta é, para a gente ser didático aqui, o que habilitará a nós e aos nossos filhos para os desafios da vida? O conhecimento através da palavra de quem é Deus. Então, se eu revelo quem é Deus através da sua palavra, isso vai me habilitar para toda a obra, ou seja, para os desafios que eu vou ter. Deixa eu dizer uma coisa para você, eu não sei qual é seu grau de crença em relação a isso. Eu não sei quanto da palavra de Deus é importante para você. Eu vou dizer que eu até citei ao longo da temporada, né? As coisas são importantes, é importante que a gente dê uma boa educação formal para os nossos filhos, é importante que a gente os capacite para os desafios de mercado, que a gente procure, que eles tenham oportunidade para conhecer mais, é importante. Agora, o mais importante é que eles tenham conhecimento da palavra. A gente não sabe qual será a decisão futura, a gente não sabe o que eles farão amanhã, mas a gente sabe que aquilo que nós ensinamos ficará ali dentro do coração deles. E essa é a nossa responsabilidade. Este é o nosso trabalho todos os dias. E o Salmo 144, verso 12, é um bom texto para a gente ter guardado. Sabe aqueles textos que a gente deve memorizar? Que os nossos filhos sejam na sua mocidade, resultado do que plantamos na infância, como plantas viçosas, e nossas filhas como pedras angulares lavradas como colunas de palácio. Ou seja, que eles, de alguma forma, revelem aquilo que nós plantamos no coração, os princípios de vida. Mesmo que em determinado momento, para nós possa parecer que eles não estão dando valor. Ainda que no olhar aparente, eles não estão ligados a isso. Mas você pode ter certeza de que eles
e estão preservando aquilo que você colocou no coração deles. E agora eu quero analisar hoje e amanhã um outro caminho, uma outra ação que nós devemos ter como pais para que os nossos filhos sejam abençoados e recebam proteção. E eu quero analisar 2 histórias bíblicas. E eu quero te convidar a ler essas 2 histórias. O Guia de Estudos apresenta inúmeras histórias, ele cita outras histórias aqui, mas eu reservei essas 2. E essas 2 histórias, você vai perceber que elas são extremos. Extremos no sentido de a gente tem personagens que faziam parte do mundo religioso, que Jesus estava inserido diretamente, porque ele cresceu dentro de uma cultura judaica, e nós temos uma outra história de alguém que não está inserido, que a Bíblia chama de gentios. Então é o olhar de Jesus, através desse clamor de intercessão, por esses... Uma foi a mãe e a outra foi o pai, que foi diretamente. E depois Jesus encontra com o pai e com a mãe. Então a gente tem extremos. E aí você vai perceber que o olhar de Deus está direcionado para todo o mundo e para todas as casas, disposto a oferecer o seu cuidado e sua proteção. Não existe um olhar de discriminação e de separação. Não existe. Por isso, se eu estou falando para você que vive uma vida religiosa, vai à igreja, né? Clame ao Senhor, o olhar do Senhor está para você. E para a sua casa, para os seus filhos. Agora, se eu estou falando para você que talvez não tenha, talvez você não participe de uma comunidade religiosa, primeiro eu vou dizer que vai ser uma bênção, sabe? Se a gente aprende a lidar de forma equilibrada, vai ser uma bênção. Mas eu quero dizer, se você está aí na sua casa, está buscando conhecer, ou está chegando pela primeira vez, o olhar de Deus para a sua família está aí. Clame, interceda. E interceder é o convite que o Senhor faz para nós hoje, para os nossos filhos. O conhecimento, a busca, o ensino, mas também a intercessão. Você quer interceder pelos seus filhos? Olha como Jesus vai responder. E eu quero buscar aqui, junto com você, convido você a abrir a sua Bíblia, nesta primeira história. Então, exemplos bíblicos de pais que intercederam pelos seus filhos. E o primeiro está em Marcos, o capítulo 7, versos 24 em diante. E eu convido você, não sei se você tem Bíblia aí na sua casa, anote aí na sua Bíblia e vamos ler comigo essa história, que ela tem detalhes intrigantes, tá? Marcos, o capítulo 7, essa mesma história está em Mateus, capítulo 15, 21 a 28. Então, vamos ler a história da intercessão da mulher cananeia, ou o alvo, a intercessão pela sua filha. Verso 24 do capítulo 7 de Marcos: levantando-se, partiu dali para as terras de Sidom, uma região, Tiro e Sidom. Obrigado, diretor, eu só li o Sidom ali, né, porque estava entre corchetes. Tiro e Sidom. Esse relato específico quer dizer que Jesus encontra ali uma comunidade que não era judia, ou seja, que não estava ligado diretamente ao seu ambiente, né, assim, inicial, seu ambiente de crença, de crescimento religioso. Levantando-se, partiu para a região de Tiro e Sidom, tendo entrado numa casa, ele queria que ninguém soubesse, no entanto, não pôde ocultar-se. Por quê? Porque Jesus está exercendo seu ministério, tem uma obra para cumprir, e o processo de perseguição por parte daqueles religiosos poderia atrapalhar sua pregação. E por isso que Jesus, em algumas vezes, diz: não conte, espere. Por quê? Porque ele tem um processo para cumprir. Até porque, na visão religiosa
judaica, o evangelho parecia ser específico, a mensagem, para aqueles que faziam parte da sua comunidade. Uma espécie de exclusivismo religioso. A gente poderia falar sobre isso, né? Não existe exclusividade religiosa para o evangelho. O amor de Jesus deve ser apresentado para todas as pessoas, em todos os lugares, em todo o momento. Mas eles precisavam passar por esse processo de compreensão, e a gente vê isso ao longo do Novo Testamento, por exemplo, mesmo depois da ascensão de Jesus ao céu, Pedro vai ter uma visão que Jesus não faz acepção de pessoas, esse é outro tema, né? Então vamos lá, vamos analisar essa história, porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés, atitude de intercessão por um problema específico. A gente tem aqui duas questões para se considerar. Primeiro, dentro de um quadro social, a gente tem alguém que poderia ser olhada de forma discriminatória. Ela era mulher. Segundo, ela não era judia. Então, poderia ser olhada de forma preconceituosa. E ela agora traz para Jesus, independente do olhar que as pessoas poderiam ter, traz a sua filhinha. E eu queria dizer para você, não deixa que nenhum obstáculo social, religioso, talvez financeiro, te dificulte alcançar aquilo que você deseja em relação aos seus filhos. Lute por eles e interceda por eles. E ela vai ao Senhor Jesus, trazendo e se prostra diante dele. Verso 26, essa mulher era grega, de origem sírio-fenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Então, o autor bíblico se preocupa em apresentar barreiras que foram superadas por essa mulher, que foram enfrentadas. Enfrente as barreiras. Mas Jesus lhe disse, deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Alguns fazem uma interpretação que Jesus está desprezando, mas essa expressão cachorrinhos originalmente quer dizer aquele de estimação. Jesus tinha uma mensagem para dar para o povo judeu? Tinha, mas Jesus queria que todos conhecessem esta mensagem. E o texto não está discriminando, não, até porque a mulher compreende isso e entende a missão de Jesus. E ela leva e insiste, e olha só a resposta. A resposta deixa muito claro. Ela, porém, lhe respondeu, sim, Senhor. Mas os cachorrinhos, os de estimação, debaixo da mesa comem da migalha das crianças. Senhor, a mensagem é para todos. Eu creio e eu sei disso. E olha como Jesus responde. Então lhe disse, por causa desta palavra podes ir. O demônio já saiu da tua filha. E o verso 30, voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Esse texto expressa que esta mulher sabia exatamente qual era a missão de Jesus. E esta mulher sabia exatamente o que deveria fazer por sua filha. Você sabe qual é a missão que você tem com os seus filhos? Nós sabemos qual é a missão que nós temos com os nossos filhos? Revelar quem é Jesus. Clamar e interceder. E nenhum obstáculo, nenhuma barreira pode fazer-nos ou deve fazer-nos desistir. Sabe por quê? Porque o Senhor está aqui, neste momento, pronto para ouvir o seu clamor. E não há nada que Ele não possa transformar. Você quer, neste momento comigo, você quer transformar esse momento de reflexão num clamor? Você deseja, neste momento, dizer assim, Senhor, aqui estão os meus filhos.
eu intercedo por eles, eu clamo por eles. Você deseja isso? Pai do céu, colocamos os nossos filhos em Tuas mãos. Atua na vida deles. Nós clamamos para que haja transformação, proteja-os, abençoe cada filho, cada pai que me ouve neste momento, que eles tenham a certeza de que o Senhor é capaz de todas as coisas. Que os pais tenham a certeza que o Senhor está lutando, trabalhando através do Espírito no coração desses filhos, em nome de Jesus. Amém.